Olá pessoas, bom dia. Então, no último vídeo que a gente criou um objeto, né? A gente criou funções, na verdade. E nesse a gente vai fazer laço. Não laço de rodeio, a gente vai fazer laço de repetição. Aqui no Blender também, lógico, isso para criar objetos e animações mais fácil. Assim como adicionar qualquer coisa também. Tudo que deixe de usar um laço no Python, a gente vai conseguir usar aqui no Blender com relação aos objetos do Blender, né? Lógico. Então, nos outros vídeos eu não pedi, mas se inscreve. Não te custa nada, é de graça, não sei se você sabe, mas enfim. É isso, vamos lá. A gente já vai começar logo aqui colocando isso daqui dentro de um se, dentro de uma condicional se, né? Porque senão a gente vai criar. Senão essa animação fica meio que tosca, sabe? Tosca no sentido de que se ela existir, ela pode ser subscrevida. Então é melhor criar um sizinho ali, sabe? Então vamos lá. Deixa eu entender aqui rapidinho. Pronto, é isso aí, tá certo. Tá tudo certo. Então bora lá. Se nome obj, porque a gente vai criar esse daqui pro objeto, né? Então, se o nome obj ele tiver dentro do bpy.data.objects, ou seja, se ele tiver dentro dos objetos, aqui do canto direito, daí ele já vai criar isso aqui, para o objeto, no caso. Se para o objeto, no caso, a gente está trabalhando com cubo, vai ser cubo então, ó lá. Eita, nós. Tá legal, name objeto não definido. Objeto nome, nome objeto. Ah, nossa, porque a gente tem que passar o parâmetro da animação, né? Um parâmetro não, ai, meu Deus do céu, bobo. Bobo. Objeto. Tá legal, agora vai dar outro erro, quer ver? Exatamente, porque a gente não passou nenhum argumento. Como é que vai dar alguma coisa, né? Não vai dar nada. Aí aqui, porque assim, a gente criou uma condicional para animar um objeto, só que a gente precisa saber que objeto é esse que a gente vai querer animar. E no caso é o mesmo objeto cubo. Então, eu vou te contar, viu? Objects. Agora sim, olha lá. Que aí a gente consegue animar. Isso não foi um laço de repetição, né? Lógico, foi só uma condicionalzinha para a animação ir para dentro do objeto que a gente quer. Mas é isso, funcionou, beleza. Então vamos criar, agora sim, a gente cria um laço de repetição aqui dentro. Cara, eu tenho a impressão que tem alguém mexendo na minha porta. Mas enfim, deve ser só a minha mãe chegando qualquer coisa. Mas é pai gravar quando tem mais alguém em casa, né? Então vamos lá. Para criar um laço de repetição, a gente vai criar ele aqui dentro do objeto. Porque então, desculpa o retardado disse. Eita, foi mal. Eu não sou preconceituoso contra retardados, não. Tá, foi mal, foi mal. Tô só piorando a situação. Enfim. Vamos lá. Eu vou criar do dentro do objeto aqui, porque na minha cabeça é o que faz mais sentido, mas não precisa ser exatamente aqui dentro. A gente vai criar dentro do objeto, porque, cara, eu tô gaguejando demais nesse vídeo. Puta que pariu. Mas eu vou postar mesmo assim, foda-se. A gente vai criar dentro do objeto para criar mais objetos. Que eu acho que dá porque daí a gente pode fazer coisas como, sei lá, uma parede procedural, na qual a gente só vai mudar o parâmetro do nascimento do objeto, né, digamos assim. E ele já vai criar toda uma estrutura parecida com uma parede, por exemplo.
Então, para cada i... Antes... Não, peraí. Para cada objeto dentro do... Tá de sacanagem, o carro do som aqui, velho. Em range, porque se trata de número, né, de 0 a até a quantidade que a gente definir, ou seja, vai ser a quantidade de objetos que vai criar. E aí a gente já coloca isso aqui que já está criado, porque a gente já tem o código de criar objetos, né? Então é isso aí, ó. Para cada objeto daqui até a quantidade que a gente quiser, ele vai criar. No caso, a gente vai passar essa quantidade bem aqui dentro também do objeto, que é o que faz sentido na vida. Aqui, ó, quantidade. Beleza, então... laço para criar objetos. Pode ser. Então, legal. Alt P. Beleza, mais um errinho para variar. É porque a gente não passou nenhum número, né? Vamos colocar aqui. Rodamos de novo. Opa, mas o que aconteceu? Por que criou só um objeto? Porque ele está recriando o objeto... Recriando não, ele criou o objeto cubo. Olha lá, tá animando e tal, não deu erro dessa vez. Mas é aquilo, ele criou o objeto cubo. E aí, quando ele tenta criar outro objeto cubo, lembra que a gente botou uma condicional bem aqui, ó. Se é uma condicional, cria uma condicional, tá? A gente botou essa condicional bem aqui, que ele só vai criar quando o objeto não existir. Mas ele já existe. Então toda vez que ele tá lendo, tá entrando no loop, né, que é no for, e ele entra e diz, pô, já existe o cubo, não vou criar outro cubo. Já existe o cubo, não vou criar outro cubo. E ele faz isso 5 vezes. Então, como prova, vai ser legal se a gente mandar um print bem aqui, ó. Print deu bom. Olha lá, ó. Como é que a gente vai ver isso? Bem aqui no promptzinho do coisa. Olha lá, deu bom 5 vezes, mas o objeto só criou um por causa da condicional. Então a gente vai fazer o quê? Tirar a condicional? Não, senhor, porque senão ele vai começar a criar coisas que a gente não quer. Tá, então como é que se resolve isso? Nomeando o cubo de maneira diferente. Então, o nome do objeto vai ser o nome do objeto mais a quantidade, a string da quantidade, porque string da quantidade, tá? Porque se for só quantidade, ele vai provavelmente entender que é um inteiro e daí vai dizer que não pode, vai dar algum tipo de erro. Mesmo que não dê, é melhor confiar de botar um string bem aqui antes, e daí a gente garante que o número vai ser uma string somada no nome cubo, né? Agora vai, olha lá. Não foi. Por quê? Porque o objeto ele já existe de qualquer forma. Acho que tem que ser aqui também, ó. String QTD. Ah, puta que pariu, aí você tá de sacanagem com a minha cara. Ah, nossa, vocês não viram a telinha que eu coloquei aqui no... Não é verdade, puxa vida, depois eu vou dar um jeito de mostrar também, não nesse vídeo mais, mas em algum próximo, eu vou dar um jeito de mostrar o prompt o prompt do Blender, porque eu tive que mostrar aqui o negócio e acho que não deu pra sair no vídeo. Enfim, depois eu melhoro isso. Agora a gente tem que corrigir essa questão do número, né? Ou a questão do nome do objeto, né, no caso. Oh, meu Deus do céu, cara. Ai, mas é bobo, velho. É porque aqui a gente tá colocando só o quantidade. A nossa quantidade é 5. Mas o nosso, o nosso iterador não é 5. 5 ele vai ficar fixo no 5 eternamente. O nosso iterador é i. E eu aqui sendo bobo, olha só. Meu Deus. Tá, ó lá, agora sim criamos 5 cubos. Bem aqui, ó. Todos estão na mesma posição ainda, mas se a gente tirar, ó lá.
5 cubinhos. Viu lá? Já deu bom o nosso loopzinho aqui usando for. Bom, acho que por esse vídeo é isso. Bora tentar só criar aqui a posição. Bora colocar uma posição em Z, chamada Z minúsculo. Sim, Z minúsculo. Porque o Z maiúsculo ele precisa ser usado em algumas outras ocasiões. Ah não, pera, tanto faz porque isso daqui é uma variável. Enfim. Tá legal, bora criar aqui um Z. Um Z não. Vamos fazer isso com um C, né? Porque é o que faz mais sentido. Olha lá. Isso daqui vai ser pra gente conseguir mudar esse objeto de posição, pra não criar um em cima do outro, tá ligado? Porque senão a gente fica com um visual meio feio, né? Não enxerga direito o que tá rolando ali, o que tá pegando. Aí C mais igual a 1 pra incrementar. E pronto. Só com esses três já... Ah, por que não rodou? Eu vi você rodando o script e não deu certo. Não deu certo porque o objeto já existe, ele não recriou. Agora sim. Olha lá, só que para incrementar isso aqui é muito pouco. É meio objeto, digamos, para cima. Então ele até cria os objetos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Só que ele cria um meio que em cima do outro, né? Então bora dobrar isso daqui que deve resolver para um ficar exatamente no limite do outro. Olha lá, 2, 3, 4, 5. Se quiser colocar um pouquinho mais, né? Sei lá, um 2,5 para dar um espaçamento. Olha lá. Ah, moleque. Mas é aquilo, isso daqui é pro nosso C. Ou pro nosso céu, isso daqui é pro nosso Z. Que é o nosso eixo para cima, digamos assim. Se a gente jogar ele para X também, né? Que é o primeiro aqui, o Y é para trás. Então não vamos mexer no Y porque senão ele vai ganhar profundidade. Ele já tem, né? Mas enfim, eu não quero que ele vá para trás, eu quero que ele vá só para cima e para o lado. E aí, olha lá, ele vai criar assim, na diagonal. Ah, nossa, mas ele não criou outros objetos. É porque a gente não definiu. A gente fez o loop, na verdade, para criar só um tanto aqui, né? E jogar esse tanto em dois ângulos diferentes ao mesmo tempo. Então, meio que é quase uma função isso. Quase uma função que eu digo uma função reta. É uma função da reta, que é no eixo X e no eixo Z ao mesmo tempo. Cara, acho que esse vídeo já tem pelo menos uns 20 minutos quase, que merda. 15, é. Bom, é isso, eu não consigo manter uma gravação maior do que essa, porque senão o YouTube vai reclamar. Vamos parando por aqui. Não se esquece de dar like, se inscrever, por favor. E é isso, até a próxima. No próximo vídeo a gente vai aprender o while, que tem uma função muito parecida com o for, mas é diferente. Valeu, falou.